Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, como você está nesta sexta-feira da paixão, feriado? Mas é um momento que nos leva a uma reflexão que eu vou trazer aqui neste programa especial de hoje, transmitido aqui pela Vibe Mundial. Vou falar sobre o sofrimento, morte, temas interessantíssimos, elaboração de luto também numa outra parte. Nesse período em que vou estar ao vivo aqui, pelas ondas da Vibe Mundial e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, você que me segue, compartilhe, esteja sempre junto. Um tema bem pertinente à data de hoje, para ajudar você a compreender as perdas da sua vida, as mortes que te feriram e realmente uma série de perdas existentes, como você elaborar isso. Vamos passar esse período junto? Refletindo sobre os aspectos metafísicos desse conteúdo, dessa data de hoje, né? 15 de abril de 2022, sexta-feira da paixão, e esse tema, né? Seu sofrimento que precede a morte, leva a pessoa a uma evolução espiritual, uma ascensão, e compreender porque nós assistimos pessoas tão queridas sofrerem tanto, porque o sofrimento, né? Porque elas se deparam com esse desfecho da vida, da encarnação, de maneira tão doída. E aí você vai compreender um pouco mais, ter mais consciência, em vez de ficar revoltado e indignado com as situações. Esse programa vai ao vivo nesse momento em que seria transmitida a Voz do Brasil. Como não houve essa transmissão nessa sexta-feira da paixão, dessa data, eu estou aqui com essa concessão carinhosa, meu agradecimento especial à direção da Vibe Mundial, que me permitiu estar ao vivo nesse momento. Moro aqui perto, não viajei, e de repente essa oportunidade de estar aqui próximo, dei um pulinho aqui para estar com você e falando sobre um tema tão importante. Vamos passar aqui até 21h30. Olha só, agora 20h35, vamos até 21h30, 21h25, vai? Vou dar uma folguinha antes para você tomar uma aguinha e vou ter um intervalo também para a gente passar de um tema para outro e assim compreender esses aspectos metafísicos, existenciais e filosóficos, tá? Do sofrimento, da morte, ascensão espiritual. Uma coisa que é importante a gente compreender dentro desse contexto, que nós vemos a morte como muita dor, como uma grande perda e nos impactamos muito. Mas é importante a gente compreender que o impacto maior é para nós que ficamos aqui no cenário do que para a pessoa que, quem tem uma concepção espiritual, sai do cenário e vai para outras dimensões, né? Vivencia em outros universos. Então, ela sai do cenário. Então, a saída do cenário reporta ela a um outro universo. E nós estamos no cenário com uma lacuna enorme, que é a ausência da pessoa que fizeram parte da nossa existência. E eu que sempre trago programas sempre voltados à vida, animosidade, potencial, espiritualidade, talentos do ser, agora vou falar desse momento em que o adormecer das qualidades do ser é exatamente o momento da passagem à morte. Mas não pense que vamos fazer disso uma nostalgia entristecida, porque vamos celebrar a vida como esse legado que temos para estender e vamos viver mais intensamente até por aqueles que queremos bem e não estão vivendo junto a nós, vamos viver por nós, por eles e fazer a vida valer muito a pena. Que com certeza, olha, é bem provável, creio, não vou dizer com certeza, mas bem provável, que quem passa para o lado de lá e assiste a gente aqui, diria, viva, faça, existe, aproveite, prossegue, e para mim também, olha só. Então essa consciência ela é muito importante para que a gente realmente tenha uma ligação com a vida e não essa nostalgia desprendida, depressiva e murcha, não, com muita existencialidade, para que a gente tenha realmente esse conteúdo bem positivo, bem forte, emergindo a todo momento e para isso a gente vai observando como se dá a passagem. Como foi, né, o desenlace da pessoa, como a vida ela desencadeou até o momento em que houve um desfecho, o encerramento deste processo existencial. O sofrimento que precede a morte eu diria, uma condição de evolução espiritual. Vamos para o céu
quanto mais sofrermos, conquistamos um lugar na colônia espiritual se sofrermos, né? O sofrimento faculta uma ascensão e iluminação espiritual. Lamento compartilhar com você a minha consciência de que não é essa a observação filosófica de que nós vivemos bem, em plenitude e expandimos nossos horizontes, acendemos nossa lucidez e iluminação. Então é uma continuidade. Não apagamos, murchamos, sofremos para retomar a luz. Não precisamos desse movimento. O sofrimento, ele é decorrente da maneira como vivemos o processo existencial. Nos machucamos tanto, trucidamos por dentro, nos fizemos tão mal, passamos tão mal, nos sentimos tão mal, que geramos uma energia, uma nebulosa enegrecida, né? Envolvendo a gente. Eu tenho aqui o fio do microfone, que nesse caso aqui ele está meio escuro, parece até uma aura enegrecida, que vai realmente tomando conta. Quando você assiste ao vivo, você pode perceber, ou por imagem, está aqui, né? Mas aquilo que parece uma nebulosa nociva, tem aqui o fio que está transmitindo a minha voz, fazendo chegar uma qualidade sonora. Então, por trás de uma nebulosa nociva, tem conteúdos que são chamas de vida, mas ficaram encapsulados, como o cobre aqui dentro desse fio, né? Que está encapsulado por essa nebulosa, né? Escura. Então, uma nuvem negra, ela tem no núcleo um desejo ardente que foi frustrado, um impulso intenso que foi negado, tolhido. E aí nós temos o sofrimento, que é exatamente essa capa, né? Essa couraça, esse manto escuro que recobre a gente com esse conteúdo todo de condições, né, de desenvolvimento não tão positivos. Então, veja só, quando a pessoa sofre antes de desencarnar, é porque ela produziu uma série de sentimentos nocivos, ela sofreu, ela produziu sofrimento, ela patinou muito, ela se machucou muito, e depois ela somatiza isso antes da passagem. E ao somatizar antes da passagem, é interessante que você vê ela sofrendo, doente, e aquela passagem doída, difícil, que chega um momento que você fala, nossa gente, que sofrimento tão duro nesse momento derradeiro da existência, quase que o último suspiro sendo esperado, não porque não a queremos bem, é porque vemos tanta dor e sofrimento que dissemos assim, é um bálsamo a passagem para essa pessoa. Mas por que ela tem esse sofrimento? Pela maneira como ela viveu o processo, como ela se machucou, como ela tropeçou, como ela saiu ferido. E as feridas são somatizadas no corpo. E aí, uma vez somatizado, porque a matéria, a energia, quando se manifesta na matéria, ela se dilui. Assim, portanto, essa energia, quando somatiza em forma de doença, ela imediatamente dissipa. Então, a pessoa sofre porque ela expurga a energia nociva que ela produziu ao longo da vida, os sentimentos doídos, eles são grudados no corpo, somatizados em forma de doença, e assim são dissipados. E a alma, depois desse processo, ela se descortina desse torpor todo de sofrimento e dor, e ascensiona. Então, a evolução, o estado espiritual bom do outro lado, após o sofrimento, não é pela conquista de ter sofrido, mas é porque o sofrimento expurgou a dor sentida e a pessoa saiu sem essa energia, seguindo ela, portanto, mais leve e a sua luz acesa. Quando tira essa capa, a luz brilha e aquela energia espiritual da vontade desejosa de potencialidades reacende. E a alma se ilumina. Então, o sofrimento que precede a morte não é sinal de evolução e não é o que leva à ascensão. Essa ascensão ocorre por conta do desprendimento. Não precisava ter sofrido se não tivesse se machucado. Não precisava ter passado por tudo aquilo se não tivesse tropeçado tanto ao longo da vida e produzido sentimentos tão fortes. Eu, às vezes, vejo o processo de desenlace mais doído, e percebo quanta pessoa se machucou, quanta pessoa se feriu, o quanto a pessoa sentiu momentos de muita dor, e aí ela tem um período de passagem longo, regado de muita dor. Estou colocando isso, assisto com muito sentimento, meu querido pai,
que está sendo cuidado por pessoas assim especializadas, né, no cuidado de uma pessoa que requer todo o cuidado com alimentação por sonda, com a mobilidade quase nula, né, reduzidíssima, que não há nem possibilidade de deglutição, de movimentação. E aí, observando aquele estado, eu vejo o quanto a vida deu chibatadas e a pessoa sentiu algumas dores, e essas dores foram pisoteadas dentro, tocando a vida, vamos fazer, não podemos esmorecer, e a dor sofrida ali, de uma situação ruim, de uma decepção, de uma amargura guardada, e aquilo vai criando, né, uma somatização que leva a uma extensão. E aí um tumor levou até, né, a amputação de um membro que, no momento derradeiro, o seu corpo até mutilado, e se você olhar, os sentimentos que estavam guardados, que dava para notar, tinha um sentimento doído guardado, difícil acumulado. E aí nós vemos esse processo duro da passagem como um descolamento dessa energia grudando no corpo, e esse corpo muito sofrido fica como um soma, né, que é deteriorado, né, é uma massa física, e a alma, o espírito, se acende em outro orbe. Então, quando a gente assiste o sofrimento de uma pessoa muito querida e fala, nossa, ela é tão boa, ela é tão gentil, ela é tão amável, não merecia sofrer tanto. Aí nós observamos que o sofrimento é aquilo que ela produziu para ela mesma, que ela engoliu, que ela sentiu e não elaborou e guardou. E aí está sendo grudado no corpo, está sendo colado nesse arcabouço biológico que é o nosso organismo. E aí o momento da passagem é uma grande iluminação e ascensão, não por ter sofrido. Então, quando você tem essa consciência, você deixa de ver injusta a vida, o divino, o organizador cósmico, que fadou a pessoa a essa condição, que proporcionou a ela esse reflexo. E não, ela causou em si e está trazendo para manifestação no soma, para depois se libertar de toda essa energia e aí sim se iluminar, ascensionar, ascender brilhantemente. Então, quando tem uma passagem sofrida, é porque a pessoa acumulou sofrimento. E aquela passagem relâmpago, sem sofrimento, com o penúltimo suspiro bem e o último suspiro derradeiro, se foi. Aquela morte súbita, sem sofrimento. É porque a pessoa não acumulou esse sofrimento, dor, esse desconforto. A pessoa não guardou as coisas ruins. Ela chorou, ela viveu, ela sofreu, ela lidou com o sofrimento, mas não embutiu, não guardou, não reverberou isso ali dentro, até que tem que ser um momento que gruda no corpo para ela ir embora. Não. Tropeçou, caiu, levantou, seguiu, doeu, aí chorou, logo tem um tranco e faz a passagem. Não há nenhuma energia nociva guardada. Eu até trabalho com pessoas, né, terapeuticamente, que tiveram perdas de filho, ente querido, com morte súbita. E é interessante que essa perda com morte súbita, ela vem associada de uma coisa muito curiosa. Muito de repente, muito de uma vez só, não deu nem para me preparar, de repente, acontece, a pessoa não acumulou sofrimento, ela fechou o ciclo dela, e é hora dela sair de cena, é hora dela ter esse movimento de ascensão, esse estado realmente de iluminação muito maior. Então tá aí a consciência metafísica, a maneira como as coisas acontecem, para a luz do seu saber, para a luz da sua consciência, para a luz da sua compreensão de situações que se mostram às vezes bastante chocante, decepcionante. Tá? Então, esse sofrimento tem a ver com algo guardado que grudou no corpo. E quando a morte é súbita, e a pessoa não sofre, né? Até o penúltimo suspiro, vai bem, e depois aquela surpresa, nós nos surpreendemos, mas ela tem uma transição, ela tem um desdobramento e vive num outro orbe, outra questão, de uma maneira muito mais espiritual. Isso quem concebe, né, a reencarnação, dói até menos, porque visualizar, imaginar o fim como um fim para nunca mais é uma dor maior do que imaginar o fim da trajetória da vida para um encontro em outro lugar, pós-vida, como quem acredita na vida após a morte. Aí existe um certo bálsamo. No entanto, a dor é sempre a dor, porque esse choque da ausência, e aí nós vamos ter uma outra parte desse programa falando sobre a elaboração do luto, que é muito importante. Como essa elaboração do luto ela é necessária. Agora, para fechar esse bloco, eu quero falar sobre as causas da morte,
que, segundo a metafísica da saúde, revela o principal objetivo de vida. Aquilo pelo qual a pessoa mais viveu pode se tornar a causa da sua passagem. Veja só, até aqui nós compreendemos se a pessoa sofreu ou não. Tá? E porque ela sofreu, dá para a gente ter uma compreensão, uma consciência desse processo. Tá? Depois, nós vamos entendendo assim, como é que as coisas elas se dão, o que levou à morte. Como é que a metafísica da saúde lê a causa da morte, o tipo de morte que a pessoa tem. Né? Por que aquele tipo de morte e não outra? Por que aquela causa e não outra? Claro que vive uma série de doenças, como eu disse, vão grudando no corpo, colando e se manifestando. Mas as causas da morte revelam os principais objetivos de vida. A missão, a área de atuação. Então é assim, a pessoa morre por um problema físico, né, circulatório, por exemplo, né, a causa da morte, né, um problema circulatório. No livro Metafísica da Saúde a gente compreende que circulação é fluir, é se jogar na vida, é se envolver com as coisas. E a gente percebe em toda a trajetória de vida dessa pessoa que a maior dificuldade dela foi fluir. Era se jogar, era se encontrar no meio, se fazer naquele meio. Sempre era muito difícil, porque quando ela se expunha, ela era mal interpretada, quando ela fluía, nunca era à altura. E esse era o maior desafio dela. Então, aquela missão maior, aquela área de maior desenvolvimento. Nascemos para superar nossos obstáculos, nascemos para desenvolver os nossos talentos. Esses são os principais objetivos de nossa vida. E às vezes tropeçamos muito. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, entre trancos e barrancos. Olha que consegui, mas não foi fácil. Eu me machuquei. E aí posso apresentar algumas doenças, e aí me trato e mudo o padrão. Pronto. Aí retomo a trajetória, porque nós podemos viver várias vidas numa vida só. Se fecharmos um ciclo e tivermos bem, continuamos abrindo outro ciclo, retomamos uma nova área do viver e continuamos evoluindo, continuamos ampliando nossa consciência. Agora, se nos machucamos demais, se afetamos o corpo, se ele ficou muito ferido, então existe o desfecho para que realmente haja essa abertura, essa iluminação, essa passagem para uma outra dimensão. Portanto, vamos ver, você conhece alguém que teve uma passagem? Qual foi a causa dessa passagem? Segundo a metafísica da saúde, você vai ver o que representa aquela condição física, né, no corpo. Eu tenho como experiência própria, né, a passagem de minha mãe. Minha mãe veio a desencarnar já por volta há 20 e poucos anos. Hoje estou com 58 anos, né? Tenho meu pai num estado bem de fim de experiência, e a minha mãe há 20 anos atrás, 23 anos, ela fez a passagem dela, por problemas do fígado, um câncer no fígado. E eu vi a minha mãe sofrendo daquela forma, porque o câncer do fígado, ele consome a pessoa, é muito doido. Você não consegue tirar a pessoa do sofrimento, mas você não tem um sofrimento maior do que aquela dor, daquele impacto de ver uma pessoa querida sofrendo. Mas uma coisa que te faz sofrer mais ainda é a revolta. Alguém tão boa, alguém tão amável, tão envolvente, tão querida, sofrer tanto assim parece uma injustiça do divino. E nós temos o poder de fazer da nossa vida e o nosso astral energético aquilo que nós produzirmos para nós mesmos. Então Deus nos deu o poder, a vida nos dá as condições e nós acendemos o sentimento, bons ou desconfortáveis, que vão nos manter saudável, nos machucar e causar uma fenda doída para a gente cair e a gente mesmo passar por esse sofrimento. Não é castigo. O que é produzido é manifesto. E quando vi a minha mãe por aquele problema de fígado, eu percebi uma coisa. O maior desafio dela era dizer não. Era dar um basta. Ela era solícita para qualquer hora, para qualquer um, em qualquer lugar. Né? Quando dizia, Josefa, querida, né? Josefa, nós podemos contar com a dona Beta. Ela era pau para qualquer obra. Se você chegasse às 3 da manhã, tinha uma sopinha quente feita, ela saía da cama, naquele frio do Paraná, preparava para te esperar quentinha. Que pessoa amável, boníssima. Mas assim, segurava aquele não, poxa, por que não chegou mais tarde? Né? Como hoje,
quis comprar a passagem mais barata, 3 da madrugada, e quer tirar eu da cama nesse frio danado? Apenas um pouco, né? Já que você está pagando mais, é mais barato numa passagem, para no aeroporto, toma um café da manhã e chega às 7 horas que eu já estou acordado. Não vou levantar cedo para te acolher, tá muito frio. Olha essa posição, mas não. Aceitava um, o outro, se subjugava aos caprichos desse, daquele e do outro. A casa era aquela casa da mãe Joana, ancorada, escancarada para todos. E aí você fala assim, sempre o desafio dela foi, então basta, para. Dá um tempo, né? Ao limite, né? Me respeita. Até aqui é meu direito, vão parar? Esse era o maior desafio dela, ela não fazia. Então, problemas de fígado que leva à morte, tá? A pessoa não soube lidar com seus limites, não soube colocar não, não soube realmente dar um fecho à situação, tá? E aí você vê cada causa de morte. Você vê problemas gastrointestinais, né? Às vezes esôfago, estômago, intestinos, o que na metafísica representa a situação, como eu lido com ela, os fatos propriamente dito. E aí você vê que a pessoa sempre teve, nossa gente, um caminhão de tranqueira perto dela e ela tinha que dar conta de tudo aquilo, resolver, lidar. Sempre foi um desafio muito grande para ela lidar com as coisas, tudo era muito difícil nesse sentido. Não porque a natureza emperra, a vida dificulta, é um processo existencial que a pessoa traz seus próprios bloqueios para lidar com ele e superar. E ao superar esses bloqueios, ela então desenvolve seu talento e expande os seus horizontes. Então está aí, né, a visão da metafísica da saúde sobre o significado do que representou a passagem, a causa da morte ser aquela. Aquele era o maior desafio existencial da pessoa. E ela se machucou tanto ao passar por aqueles tropeços que ficou aquela ferida e aí essa chaga consumiu a vida e ela teve uma oportunidade, né, de se libertar de todo esse sofrimento e retomar numa outra encarnação, que é a visão metafísica da reencarnação. Tá vendo? Com isso compreendemos, nesse programa, transmitido na Sexta-feira da Paixão, falando sobre sofrimento, morte, sabemos agora que isso não é significado, né, de evolução e ascensão, e a causa metafísica da morte. Tá? Tem o suicídio também. O suicídio é um gesto extremo da pessoa para vencer uma dificuldade tão grande dela, tão grande, que se não fosse pelo gesto extremo, ela não venceria aquele obstáculo. Né? No cortar os pulsos, por exemplo, né? Me sinto de mãos atadas, não tenho poder para nada, não tenho condições de me colocar em nada, parece que estou sempre, né? E aí eu tenho a sensação no gesto extremo de ter o sangue fluindo, porque na vida eu nunca fluí as minhas ações, as minhas obras, as minhas atividades. Então, seja qual for a causa que levou a pessoa, né, à prática do suicídio, você vê lá no livro Metafísica da Saúde, que talento é aquele, que dificuldades estão ali naquele órgão ou naquela região, e aí você vai entender que aquela era a maior dificuldade, intransponível na pessoa, senão pelo gesto extremo. Então, compreendendo isso, nós já temos uma visão melhor. Agora, volto a dizer, o legado da vida nós temos, a celebração é nossa, e que tenhamos realmente essa fonte de vida aflorada. Eu tenho uma experiência interessante, os mexicanos no dia dos finados, eles festejam com muita animosidade o dia dos finados, e eles dizem assim, nessa data lembramos que a morte é o encontro de todos. Então procuramos embeber do cálice da vida enquanto é farto e abundante. Portanto, você tem vida, você tem oportunidade, tem interação, se jogue para que as coisas aconteçam de uma maneira intensa, plena e bastante agradável. Viva intensamente e bem, se doer, sinta a dor, se sofrer, passe pelo sofrimento, mas você vai ascender e despertar um novo movimento, um novo trajeto existencial, sem deixar marcas energéticas que somatizam. Agora vou para um break da rádio aqui, e depois eu volto com uma temática sensacional, uma outra parte que vai ser incrível sobre a elaboração do luto, para que você aprenda a lidar com isso. Rapidinho, logo eu volto para ficar com você nesse nosso programa.